Romanos capítulo 1, versículo 1 nos diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, te damos graças mais uma noite, poder estar diante da tua presença, a tua igreja reunida, Senhor, para te glorificar, te exaltar e te bendizer. Obrigado por esse dia, Senhor, estarmos diante de ti, este culto de adoração. Ó Deus, muito obrigado tem nos dado e tem feito, Senhor, por nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui nesta noite. Senhor, te dou graças, te louvo pelo teu amor, por esta igreja, por tua palavra, e mesmo consciente, Senhor, do nosso pecado, sabemos que o Senhor está conosco para nos ajudar. Que nesta noite, mais uma vez, a tua palavra pregada, nós venhamos compreender e entender, para que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Estejam sentados, meus irmãos. Glória a Jesus. Nosso objetivo aqui, nessa terça-feira, nas terças que vem seguindo, é a gente poder estar com a Bíblia na mão, evangelizando, pregando, e poder utilizar as Escrituras e a gente falar do amor de Cristo através dessa carta maravilhosa. Obrigado. O meu desejo é que vocês... Jonas, dá uma chegadinha aqui. Desejo que vocês... Só um pouquinho. Meu desejo é que os irmãos, através do livro sagrado, possam abrir e mostrar as verdades de Deus na sua palavra. Amém? Nós falamos no primeiro culto, ou na última terça-feira, a gente falou acerca daquele que é chamado, do convocado, acerca do anunciante. Não sei, vocês não vão conseguir ver aí, não sei se é problema no data show, mas está bem fraquinho, mas eu consigo ver aqui e dar uma norteada. E hoje nós vamos falar sobre qual a mensagem. Isso, deu uma melhorada, ok. Qual a mensagem, tá bom? Qual a mensagem? Qual a mensagem a ser pregada? Qual a mensagem a ser anunciada? Antes que a gente fale o evangelho em si, e que eu também não vou me preocupar aqui em pregar o que é o evangelho, porque eu prego bastante, mas sim mostrar na carta, mostrar no próprio evangelho, na própria carta aos Romanos, a gente vai indo de parte em parte e a gente vai aprendendo no próprio evangelho aqui, a própria carta de Romanos, ok? Irmãos, o evangelho, ele é mais do que alguém pode imaginar os 4 livros da Bíblia, né? Os 4 livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não. O evangelho, ele é uma mensagem e ele é uma pessoa. Isso tem que ficar bem claro. Claro que se formos falar muito mais do evangelho, ele é tão profundo que nós jamais vamos chegar nele, é tão alto, tão largo. Ele é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é, como disse Paulo em Romanos 11:36, depois dele expor tudo que nós vamos tentar ver aqui, ele diz assim, gente, é insondável, é incalculável, é imaginável. Quem conhece a mente do nosso Deus? Ele vai dizer, não dá. Eu vi, revi, foi me revelado, mas eu posso dizer que é incompreensível. Por isso que se diz que Deus é conhecível, mas Deus é incompreensível. Mas aquilo que ele revelou a gente pode conhecer. Então, em primeiro lugar, ele é uma mensagem e é também uma pessoa. Olhe no texto aí, que como mensagem, Paulo inicia dizendo assim,
a última parte do versículo primeiro, ele fala o evangelho, mas não tem que ler o versículo 1 inteiro para entender. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Aí ele vai dizer o que é o evangelho agora. Que ele, separado para o evangelho. Então ele está dizendo, este evangelho é aquele que no passado foi prometido. Como que foi prometido? Por meio dos seus profetas nas Escrituras. Este evangelho, ele volta a confirmar, diz respeito a seu filho. Está falando de quem? Que o evangelho que antes, para qual ele foi separado, olha lá no versículo 1, o evangelho da qual ele foi separado, que no passado foi prometido pelos profetas nas Escrituras, este evangelho diz respeito a seu filho, ou seja, a Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus. Então, ou seja, o evangelho diz respeito a Jesus Cristo. Este veio da carne segundo Davi, designado Filho de Deus, ou seja, 100% Deus, ele veio do próprio Senhor, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, daí ele vem e escreve embaixo aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele se torna redundante. Ele vai repetindo várias vezes, olha, eu fui separado para esse evangelho que foi prometido, esse evangelho que é o próprio Filho de Deus, que tem a ver com seu Filho, e esse evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele está dizendo que, quando a gente fala assim, evangelho, vou pregar o evangelho. Quando eu vou pregar o evangelho, não é que eu vou abrir lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem gente que acha que pregar o evangelho é pregar dentro dos livros que se chamam os evangelhos. Vocês entendem? Hoje eu vou pregar o evangelho para vocês. Abre Mateus. Vai pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não. O evangelho se prega desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22. E qual o último versículo? Não sei se é 18, 21, 22 também. É 22, acho que é, né? Capítulo 22, versículo 22, é isso? 22, 22, né? E nós estamos no ano 2022, né? Que bom, 22 é bom demais, né? Não pude perder essa. O evangelho está em toda a Bíblia. O evangelho está em tudo que nós falamos. Escute só. Esses dias eu preguei uma mensagem, eu fui numa igreja, numa quarta-feira, um desses morros, subi aí para pregar, e preguei sobre Elias. Mas foi uma glória, foi uma bênção e tal. Quando acabou a mensagem, só que era muito rápido assim, porque o tempo era pouco, dia de semana, e quando acabei, eu disse, eu pequei, porque eu não falei de Jesus. Aí para vocês terem uma ideia, quando eu falo de oração, tá, pastor, está falando de Jesus lá no texto de Elias? Tá. Porque se a mensagem é cristã, é evangelística, é evangélica, essa é a palavra, não é evangelística, é evangélica. Se ela é evangélica, na igreja evangélica, tem que ter Jesus. Preste atenção. Se eu pregar sobre oração e eu não mostrar Cristo na oração, eu estou dizendo que na tua força do teu braço, que na força do teu eu, e tão somente isso, tem teu esforço humano, sim, mas somente no teu esforço você vai conseguir orar e agradar a Deus. E isso não é bíblico, porque tudo é graça de Deus. E tudo vem da força de Cristo. Nós seremos um mero religioso. E o texto lá, era o texto quando ele acaba de vencer os falsos profetas, cai fogo do céu, ele vence os falsos profetas, depois ele vai orar para que venha chuva. Ou seja, Cristo está um pouquinho antes, o cordeiro que foi sacrificado. Então, se a gente pregar uma mensagem e que seja de exortação, seja o que for, e a gente não diga assim, que é por meio da graça de Cristo, através de Cristo, porque Cristo fez e nos deu a sua graça, a gente vai achar que essa mensagem é para que a gente consiga tudo isso na força do nosso braço. E não dá. Até para orar tem que ter a dependência do Espírito Santo, Romanos 8:26. Que ele geme por nós, que nem orar certo nós sabemos. Nós jamais vamos chegar diante de Deus em oração se não for por meio de Jesus Cristo na dependência do Espírito. Então, sempre que prega de oração, tem que falar de Cristo. Como que nós chegamos até Cristo na oração? Porque Ele rasgou o véu por causa da sua morte. Vocês entendem, irmãos? Para que nós venhamos compreender que tudo, a igreja gira tudo em torno da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré.
Por isso que as nossas mensagens são evangélicas. Por isso nós somos uma igreja evangélica. E isso quer dizer igreja evangélica, que prega o evangelho. E o que é o evangelho? Paulo acabou de dizer que o evangelho, está ele aqui, eu fui separado para o evangelho. O evangelho de Deus, que é a boa notícia de Deus, né? Que ele no passado prometeu. Ouça, esse evangelho de Deus foi prometido. Por meio de quem? Dos profetas. Está registrado na Bíblia. Esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio na descendência de Davi e foi designado filho de Deus, ou seja, 100% homem, 100% Deus. Com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber. Então ele vai deixar bem mais claro aqui. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? É isso. Tudo em torno de Jesus Cristo. Nós não podemos dizer assim, existe uma mensagem que é sobre Jesus Cristo, outra mensagem que é sobre Deus, outra mensagem que é sobre o Espírito Santo e outra mensagem que é sobre o homem. Não dá certo, irmãos. Você pode até falar acerca de Deus, mas como que nós chegamos a Deus? Por meio de Jesus Cristo. Vai falar do homem, só vai encontrar pecado. Precisa chegar a Deus. Como vai chegar até Deus? Através de Jesus Cristo. Vai falar do Espírito Santo. Quem é que manda o Espírito Santo? É Jesus Cristo. Então tudo é Cristo. E fora de Cristo não existe nada. Maravilha, glória a Jesus. Por que vocês têm que gravar isso aqui? Porque vocês precisam entender que pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo. E está aqui. Paulo está começando essa carta aos Romanos e ele está dizendo, olha, eu fui separado, chamado, eu sou servo para pregar. Na verdade, coloquei aqui, quem somos? Escravos, chamados, separados, o objetivo, a glória de Deus. Eu fui separado para pregar o Evangelho para a glória de Deus, por meio da fé, e o resultado disso é muitos que serão salvos. Agora, o Evangelho, que é uma pessoa e é uma mensagem, é o que nós vamos aprender hoje. Jesus Cristo é o Evangelho. Ele é uma pessoa e ele é uma mensagem. Amém? Outro exemplo. Quando a gente prega sobre, lá no Antigo Testamento, irmãos, eu não vou mostrar em toda a Bíblia onde é que está Cristo no Antigo Testamento, que a gente precisaria aqui no mínimo aí uns 10 anos aqui, né? Ficar aqui 10 anos aqui dentro para ficar vendo Jesus no Antigo Testamento todinho, né? Não dá. Então, alguns pontos. Na Bíblia, ele é o Isaac, quando a gente vê a história de Isaac, só que foi o Isaac que não foi poupado. O pai o matou. O Isaac foi poupado. E também é um exemplo da igreja, que foi poupada. E o cordeiro, que é Cristo, morreu. Aquele filho que foi levado ao matadouro, 3 dias de caminhada, representa 3 noites que ele estava morto no coração do pai. Quando Abraão leva ele lá em cima, aquele não morre, mas aquele da cruz ele morre. Jesus, ele é o José, aquele que desceu a pior prisão e subiu ao mais alto posto, da mais alta prisão ao mais alto posto. Quem é que teve a pior morte? Foi Cristo. E o que ele recebeu na cruz? A ira de Deus. O inferno veio sobre ele. E dali ele saiu e foi para onde? Ele ressuscitou e foi assunto aos céus, subiu e foi à eternidade. Ele é o nosso José, que nos salvou, que nos retirou da morte espiritual, da pobreza, ou seja, da fome espiritual que nós tínhamos. Ele é o nosso Davi, que derrotou o gigante Satanás, o gigante inferno, o gigante diabo, morte. Ele é o nosso Davi. Ele é a rocha, e Paulo faz isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim, o povo no deserto que bebeu da rocha, bebeu água da rocha, essa rocha é Cristo. O próprio Paulo faz essa conexão, mostrando, meus irmãos, que aquela rocha era um tipo de Cristo, que o Antigo Testamento revela a pessoa de Jesus Cristo. Estão anotando aí? Que é a rocha, né? Vai anotando aí. Ele é também o tabernáculo onde reside a glória de Deus. Em João capítulo 1 diz assim, e ele se fez carne e habitou entre nós, ou seja, tabernaculou, ele veio morar. Lá na antiga aliança ele morava dentro do tabernáculo. O tabernáculo tinha uma porta só, porque Jesus é a única porta. E ali todos os elementos do tabernáculo apontam para Jesus Cristo, e isso vai longe ficar falando acerca disso. Então, todo o Antigo Testamento, eu costumo dizer que é uma historinha,
não é uma historinha de menosprezo aqui, é só para os irmãos entenderem, é uma historinha que mostra a pessoa de Cristo contada de vários ângulos, de várias formas, e isso é lindo, e quando a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento, e a gente consegue entender, opa, aqui é Jesus Cristo, aqui é a mensagem de salvação, e aí a gente começa a entender o mistério de Deus na sua palavra, isso é ler corretamente a palavra de Deus. Toda a sua história de Cristo, toda a história de Cristo, toda a sua vida, todos os acontecimentos de Cristo revela o plano de salvação. Primeiro, ele foi prometido, Jesus foi prometido, a salvação foi prometida também. Ele nasceu de uma virgem, isso revela a sua impecabilidade. Ele viveu sem pecar, revela a sua divindade. Ele morreu e ressuscitou, isso revela que ele foi um substituto. Ou seja, quando vocês lêem a história de Jesus e tudo o que aconteceu com ele, é uma mensagem de salvação. Como é que ele nasceu de uma virgem, não foi da concepção do homem e mulher? Não. Por quê? Para que não tivesse pecado. Por que ele não tinha que ter pecado? Para poder nos substituir. E o que ele fez nos substituindo? Carregou os nossos pecados. Você está entendendo? A vida de Jesus é uma mensagem. Por isso que o evangelho é uma mensagem e é uma pessoa. Ele foi para o céu. Isso revela o quê? Que ele é rei. Do começo ao fim da vida de Jesus Cristo, quando a gente estuda a vida de Jesus, a gente não vê apenas um homem que viveu. Cada ato, cada história, cada verdade acerca dele é uma mensagem de salvação para cada um de nós. Vocês estão entendendo isso, meu irmão? Esse é o nosso mestre. Isso é acerca do evangelho. Isso é o entendimento que nós temos dele. E aí eu fico pensando como que pregadores pegam a história dele. Por exemplo, a cura do... Bem que hoje eu não vi mais ninguém pregar sobre a cura do cego lá, do cego de nascença. Porque antes se pegava esses textos de milagre, pregava na igreja, e isso também não é errado. Nós falar de milagres da Bíblia e orar para Jesus fazer milagre, claro que não é errado, Jesus faz milagre, sim, mas o objetivo de cada milagre de Jesus é revelar um ato salvífico. Se você vê no Novo Testamento agora, ele curou uma pessoa que tinha problema nas pernas, aleijado, coxo, ele curou quem tinha problema na mão mirrada, ele curou quem era cego, surdo, mudo, ele curou pessoa que estava encurvada, problema de coluna, ele curou de vários tipos de enfermidade. E muitos outros, como disse o João, que não caberia no livro se fosse escrever. Para mostrar o quê? Que no reino dele, para onde nós vamos, não vai ter ninguém cego, ninguém surdo, ninguém coxo, ninguém com mão mirrada, ninguém com problema na coluna, ninguém com demônio. Não vai ter nada, é um reino de perfeição. Ou seja, os milagres de Jesus revelam o seu reino. Esse é o grande objetivo. Porque se o objetivo fosse tornar todo mundo são aqui na terra, então, meus irmãos, não existiria hospitais. Nós iríamos para lá e lá todo mundo ia ser curado. Mas não é isso. Tem dia que a gente ora e Jesus não cura. Tem coisa que a gente pede e Jesus não faz. Por quê? É falta de fé, é isso, aquilo? Não sei, não importa. Importa que o que está escrito é para nos revelar quem é a pessoa de Jesus Cristo, para que cheguemos à mensagem da salvação. Quando fala que ele cura um cego, é quando ele abre os nossos olhos para que possamos enxergar a verdade da palavra. Quando ele cura um surdo e um mudo, é que ele dá poder para falar línguas estranhas, dá glória a Deus e aleluia. Quando ele cura aquele que tem problema nas pernas, um coxo, é aquele que vive numa vida de miséria espiritual, de tristeza, e agora ele salta para a alegria. Quando ele cura alguém da mão mirrada, ele está fazendo dele um grande ofertante. Não, né? Também, pode ser também, né? Está fazendo dele alguém que prega o evangelho, que faz boas obras. É isso que quer dizer a mão, que faz boas obras. Aleluia. Quando ele cura alguém que estava encurvado, cheio de demônios, ele está dizendo que ele nos liberta para viver feliz, alegre para ele. Essa é a obra espiritual em Cristo, em nossa vida. Não tem nada melhor do que isso. Nós podemos dizer: vinde todos cegos, vinde todos que são mudos, surdos, vinde todos que são também fisicamente espiritual, que ele tem poder para curar o físico, sim, mas tenho certeza que aquele que crê e se arrepender, espiritualmente serão curados para a glória do nome de Jesus. Mas, meus irmãos,
eu sei que é poucas palavras, mas quando a gente olha no Antigo Testamento e quando nós olhamos no Novo Testamento, tudo visa a mensagem da salvação. Tudo visa a mensagem da salvação. Vocês entenderam? Amém? Então vamos para frente. Cristo também, ele é uma pessoa. Aqui o apóstolo Paulo, nos versículos que lemos de Romanos, está dizendo que o evangelho é uma mensagem, porque ela foi anunciada. Se você quiser riscar na sua Bíblia aí a palavra anunciada, não sei se é assim essa tradução que está na sua Bíblia, mas na minha está dizendo que foi anunciada. Vamos lá, vamos ler de novo aqui. E que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras. E este evangelho diz respeito ao seu filho, a qual, segundo a carne, veio na descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Cristo Jesus, ele foi anunciado pelos profetas, ok? Foi prometido, ou seja, ele foi uma mensagem pregada. Lá no Antigo Testamento, ele começou com o próprio Deus dizendo assim: nascerá um de mulher. Opa, que mensagem, hein? Quem é esse que virá? Lá Isaías disse: vai nascer um menino, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Que maravilha, que mensagem linda! Ele foi anunciado. Oh, glória a Deus. E ele veio, e ele se tornou carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele foi uma mensagem, ele é uma mensagem, mas ele também é uma pessoa. Amados, Cristo Jesus, ele é uma pessoa como nós. Ele veio como um homem. Ele se encarnou. Há algumas teorias por aí. Uns vão dizer que ele é mais Deus, menos homem, ou mais homem, menos Deus. Outros vão dizer que ele é um espírito. Outros vão dizer que ele é uma mistura entre Deus e o homem. Então ele já é uma terceira massa. Já é uma terceira via. Não é nem homem, nem Deus. Não, a Bíblia diz que ele é 100%. Não está escrito assim, que ele é 100% homem. A Bíblia diz que ele é Deus e que ele é homem. O texto aí na Bíblia, vocês podem riscar, que está dizendo assim: o Evangelho, versículo 3, diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne, pode riscar a palavrinha carne se você quiser, veio da descendência de Davi. Ou seja, ele tem descendente, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem tio, ele tem primo, ele tem avô, bisavô, tataravô e assim por diante. Tá bom? E foi designado filho de Deus. Ou seja, ele é divino. Tá certo? Ele veio. Como que ele veio? Com poder, segundo o Espírito de santidade. Então, o próprio Paulo apresentando o Evangelho, ele está dizendo assim, isso aqui é uma apresentação do Evangelho. Ele é uma mensagem que foi falada e foi cumprida. Ele é uma pessoa que ele é homem e que ele é Deus. E isso aqui, para vocês poderem combater, por exemplo, testemunha de Jeová e contra as doutrinas deles, essa é uma doutrina maravilhosa, porque para eles Jesus é somente homem. Para o Islã, Jesus é somente homem. Mas para nós, ele é homem e ele é Deus, tá certo? Ele não é apenas um espírito, como alguns também dizem, né? Quando olhavam Jesus na sua caminhada, alguém pensava assim: ele é só um espírito. Não, ele não é. A Bíblia diz que ele dormiu, ele teve fome, teve sede, ele chorou, ele era uma pessoa. Ele foi pregado numa cruz, ele sangrou, ele morreu. Ele é uma pessoa. Vamos ver na Escritura, então, essa verdade. Quando a gente diz assim, ele é 100% homem, não está escrita a palavra 100% homem na Bíblia, mas é o que a gente afirma, porque as Escrituras assim dizem. A Bíblia diz que ele teve que nascer como homem. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E Jesus nasceu. Jesus, meus irmãos, foi nascido de mulher. Gálatas 4,4. Mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Isso não é maravilhoso?
Deus poderia ter feito ele se tornar carne, meus irmãos, lá no céu. É ou não é? Vai fazer um homem lá no céu. Deus poderia ter enviado prontinho para a terra. De repente, eles olhavam na terra, apareceu um homem, está aí andando. Quem é esse aí? De onde veio? Quem é? Não. Ele foi colocado no ventre de Maria, nasceu naturalmente, como eu e você. Era um bebezinho, uma criancinha, nasceu peladinho, com o cordão umbilical, do mesmo jeitinho. Teve que aprender a mamar na mamãe, teve que usar fralda, todas as coisas. Você pode imaginar isso? Isso não é maravilhoso? Por isso que Paulo vai dizer que para os ímpios é escândalo, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia, assim Deus quis. Viveu no anonimato por 30 anos. Como assim anonimato? Ninguém sabia que ele era o próprio Deus. Vivia lá. Dizia assim, mas não é isso aí o filho de José? Isso não é maravilhoso? Aleluia. Ele era de carne e osso. Hebreus 2:14, não precisa abrir. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Assim como todos são carne e osso, ele foi feito carne e osso. Ele sentia o que nós sentimos. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória e a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Agora nós vamos ver em 1 Timóteo 2:5. Se quiser anotar esse versículo mostra as duas naturezas de Cristo em um versículo só. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Maravilha. E ele estava sujeito às leis naturais humanas. E o menino crescia, Lucas 2:40, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, 2:52, e em graça para com Deus e os homens. A Bíblia diz que ele era homem, Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A Bíblia vai falar por vários versículos de que ele é um homem. E agora, para nossa surpresa, tem um homem lá no céu. Entendeu isso? O que ele faz lá? Ele é o nosso intercessor. Hebreus diz que por ele passar o que nós passamos aqui na terra, ele está do lado de Deus Pai intercedendo por mim e por você. O que isso é maravilhoso? É que eu e você podemos dobrar o joelho e dizer assim, ô Pai, ô Jesus, tu sabe do que eu estou passando, não sabe? Sabe. Aleluia. Isso não é maravilhoso? E por que tu não me tira daqui? Eu já fiz, está tudo pronto o caminho. Daqui a pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Eu vou tirar vocês daí. Por isso vai na tua Bíblia aí, quando diz assim, ó, descendente de Davi, risca lá, oh glória. Ele veio da descendência de Davi, ele é 100% homem, bendito é o nome de Jesus. Por isso que o Salmo 24 vai dizer o seguinte, que no céu aqueles que cuidavam dos portões gritavam assim, levantai a porta as vossas cabeças e deixai entrar o Rei da Glória. E aí alguém dizia assim, mas quem é este Rei da Glória? Por quê? E depois da sua morte e ressurreição e 40 dias na terra, a sua ascensão, estava pela primeira vez subindo um homem no Santo dos Santos, lá no céu. Estava chegando um homem lá e eles diziam, mas como que nós vamos abrir o portão do céu? Quem é este aí, o Rei da Glória? Quem é este que quer entrar aqui? Este é o Rei da Glória. Aleluia, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. O salmista já profetizava aquilo que ia acontecer com Cristo Jesus lá no céu. Nós temos um homem, aleluia, ponto.
de quando Estevão estava morrendo, ele olhou para o céu e viu a destra de Deus, Jesus Cristo, o homem, estava lá, como filho do homem. Ou seja, ele viu um homem lá no céu. Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo, aleluia. O nosso Senhor, ele é 100% homem, é um homem verdadeiro. A Bíblia diz que ele teve fome, sede, dormiu, cansou, chorou e morreu. Isso é maravilhoso, aleluia. A única diferença de Jesus para nós é porque ele nunca pecou. A única. Oh glória, porque se ele tivesse pecado, nós estávamos todos perdidos. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aleluia. Poderíamos dizer ainda que como homem ele não poderia morrer. Isso eu já falei bastante vezes aqui. João capítulo 10, versículo 42, vai dizer, ele mesmo disse, ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou e eu depois tomo a tê-la de volta. E aí nós podemos ir então para o terceiro passo, que é quando Paulo vai dizer que ele era e foi designado filho de Deus, que ele era 100% homem, ou seja, ele era santo. Quando Paulo está dizendo isso aqui na carta aos Romanos, ele está dizendo assim, olha, ele é o próprio Filho de Deus. E que mensagem isso nos traz? Quando a gente vai entender isso, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, que o seu nascimento foi virginal, em que a sua vida foi impecável, que a sua morte foi uma substituição nossa, que a sua ressurreição foi algo glorioso, tornou num corpo glorioso, que ele foi para o céu e que ele vai voltar. Tudo isso é uma mensagem cristã, cada ponto desse é uma pregação que nós podemos fazer aqui, é aquilo que todos nós cristãos precisamos compreender para poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, por isso, entenda que toda a história, toda a parte de Jesus é uma mensagem. Imagina você explicar Jesus para uma pessoa, é isso, imagina você explicar Jesus para alguém. Quem é Jesus? Aí você vai dizer assim, filho de Maria. Ah, ok, eu sei. Aí começa, filho de José, sim, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. Opa, como? Maria era virgem? Sim. Como uma mulher virgem pode engravidar? Foi pelo Espírito Santo. Ah, ok. Então, se foi pelo Espírito Santo, quem é o pai dele? É Deus? Ele nasceu de uma virgem? Sim. O que isso tem a ver? Prova que ele não tem pecado. Porque não foi homem e mulher. Foi o Espírito que colocou lá dentro. Ah, ele não tem pecado? Não. Porque não houve pecado ali, não houve a concepção natural. Ah, então ele não tem... E por que ele não tem pecado? Para ser o nosso substituto. Como assim? Ou então alguém pergunta diferente. Por que Jesus perdoa pecado? Quem é esse homem para perdoar pecado? É aquele que não conheceu o pecado. Como assim ele não conheceu o pecado? Não. Porque ele nasceu sem pecado. Mas todo mundo nasce anjinho sem pecado. Não. A Bíblia diz que não. Salmo 51:5. Em pecado fui gerado. Romanos 3:23. Todos pecaram. Romanos 5:12. Em Adão, sendo Adão o primeiro pai que pecou, logo depois todos os outros nasceram em pecado. Meu Deus, então isso não adianta só dizer assim, Jesus pode salvar. Eles vão dizer, Buda pode salvar, Maomé pode salvar, Hare Krishna pode salvar, qualquer um pode salvar. Às vezes não. Somente o meu Jesus é diferente. Senta aqui que eu vou te explicar quem é Jesus. Aí você explica seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua subida para o céu. Oh, glória a Deus. Somente assim um pecador pode crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Você pode fazer duas coisas com a mensagem que eu estou pregando hoje. Pode fazer duas coisas. A primeira é entrar aqui e sair aqui e dizer, tá bom assim, eu falo que Jesus salva, está tudo certo. Ou a segunda é você dizer assim, se o pastor está falando é verdade, eu acho que eu estou frito. Eu preciso estudar. Entendeu?
Você entendeu que não tem como pregar Jesus sem conhecer essas verdades? Você entendeu que não tem como? Nós vamos ver tudo isso que eu estou falando aqui. Nós vamos ver Paulo colocar aqui na carta aos Romanos. Eu não vou me adiantar. Nós vamos passar por toda a carta, se Deus der graça. E a gente vai compreender essas verdades. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele é divino. A palavra de Deus no grego, a palavra Deus no grego quer dizer Theos, que se usa somente para Deus o Criador. Por isso daí vem teologia, estudo acerca de Deus. Mas se a Bíblia usa essa palavra para Jesus, isso significa que ele é o próprio Deus. Outra palavra grega para Deus é Kyrios, que traduzida quer dizer Senhor. Então sempre que se referia ao Deus Criador também na Bíblia, ou era Theos ou era Kyrios. E isso significa Senhor, Deus e Senhor, que é usada também para Jesus. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, quando a Bíblia era em hebraica, como o mundo foi helenizado, eles traduziram do hebraico para o grego. Foram lá 72 anciões, por isso Septuaginta, que é os 70, né, que fizeram essa tradução. Eles já empregaram naquele tempo a palavra Kyrios como tradução do nome Jeová. Quando tinha Jeová, eles botavam Kyrios, Senhor, quer dizer Senhor. Ela é usada pelo menos 6.814 vezes no Antigo Testamento, e ela sempre aponta para Jeová. Assim, qualquer leitor da época em que foi traduzida reconhecia a palavra Senhor sendo dirigida ao Criador, ao Deus Pai. Assim, o Novo Testamento também usa para Jesus a palavra Kyrios. Traduzindo, as palavras usadas para Deus, Criador, no Antigo, é usada para Jesus no Novo. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Veja só, João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, Theos. Ou seja, na língua deles lá, foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus falou isso para eles, eles sabiam que ele estava se colocando no lugar de Deus, não de mais um Deus, mas o Deus Theos, o Deus do Antigo Testamento. É isso, o escritor do Novo Testamento ouviu Jesus falar que ele era igual ao Theos, ao Deus do Criador, que ele era o mesmo. Então as Escrituras estão afirmando que ele mesmo é o próprio Deus. E assim nós podemos discorrer vários versículos que em alguns lugares vai usar a palavra Theos e outras a palavra Kyrios. O próprio Senhor Jesus falou e o escritor escreveu que ele mesmo diz que ele é o próprio Deus. E por isso enfureceu os homens daquela época e queriam matar. São vários. Quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, e Jesus diz isso mesmo, tu fala pelo Espírito de Deus. O próprio Cristo afirma, quando diz tu é o Cristo, está dizendo, tu é o Kyrios, tu és o Senhor, tu és ou melhor, tu és o Cristo, o Filho de Theos. Quando ele fala isso, Jesus não rebate. Não, peraí, não sou o Theos. Ele diz, não, é isso mesmo. Tu só sabe que eu sou o Theos, o Deus Criador, porque o Espírito te revelou. Ou seja, são versículos que nós usamos para combater qualquer seita, qualquer um que quer dizer que Jesus não é igual a Deus. Não, ele é uma pessoa diferente, mas em essência ele é o mesmo. Aqui, é isso que tem que cuidar. Vocês entendem? Escuta bem. É uma pessoa diferente, um Deus só, em 3 pessoas da mesma essência. Aí você diz assim, pastor, você tem certeza que nós temos que aprender isso? Eu vou te responder. Se você não souber explicar isso, mostrar na Bíblia, nunca tente evangelizar um testemunho de Jeová. Ou melhor, nunca tente tirar nenhum testemunho de Jeová do inferno. Porque eles vão querer ensinar isso aí para você. Eles entram na tua casa
e vão provar que o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade, é uma força, uma energia, e que Jesus, ele nasceu, morreu, está sepultado. Foi um profeta. Aí você tem que abrir a Bíblia, mostrar para ele, está aqui. Ele é Deus. Vocês entenderam? Amém ou não amém? Precisa saber isso para ir para o céu, pastor? Saber sim. Saber falar, não sei. Aí já não sei. Agora, para ganhar alma para Jesus, tem que saber. Agora, é claro. Tem gente que só chega para ele e diz assim, Jesus te ama. Pum, ele vai para o céu. Você chega para ele e diz assim, Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele crê e vai para o céu. Mas tem uns que você tem que sentar e abrir a Bíblia e explicar. Lembra do eunuco que vinha lá da rainha de Candace? Isaías disse assim, Filipe disse assim, entendes tu o que lê? Ele estava lendo Isaías. Ele disse, como eu vou entender se ninguém me explica? Então vamos lá, posso subir na carroça? Pode subir. Foi explicando. E aí ele mostrou no Antigo Testamento que aquilo ali se apontava para Cristo. Aí ele disse, o que me impede de ser batizado? As águas estão aí. Maravilha. E se ele não sabia mostrar Cristo no Antigo Testamento? Vocês estão entendendo? Que o negócio é mais longo do que pode imaginar? Vocês entenderam que o crente tem que ser hábil nas escrituras? Você sabe qual é a alegria de ser crente, irmãos? Eu estava hoje meditando nisso. Você sabe qual é a alegria de ser crente? A principal alegria de ser crente. Arrisca aí, pode arriscar, não tem problema. Principal. Imagina assim, você aceitou Jesus. Sou crente agora. Qual é o maior? O que isso tem de bom? Fala aí para mim. Vamos lá. Vamos, irmão. Não tem problema de errar, não. Não tem essa, não. Vamos lá. Paz com Deus. Vamos lá, mais, vamos lá. Conhecer quem Ele é. Vamos lá, mais. Salvação. Vamos lá. Conhecer as Escrituras. Vamos lá, mais, vamos lá. Assim, tu é crente? O que tem de bom de ser crente? O que é legal? Como é legal ser crente? O que é isso? Quer falar, irmã Hilda? Vamos merecer salvação eterna. Vamos lá. Eu sei que é uma tentativa de acertar. O pastor Ronaldo falou certo aqui. Se for só salvação, não tem problema errado. Não está errado, né? Mas a gente se torna egoísta. Pensa. Se for só para conhecer a viver eternamente, somos egoístas. Né? Cristianismo não é apenas uma religião. Cristianismo é a própria pessoa de Cristo. Ser crente, cristão, é querer conhecer, estar com Ele. Vou fazer uma perguntinha aqui. Você, maridão aí, casou para ter roupa lavada, roupa passada e comida pronta? E mais algumas coisinhas? Foi para isso que casou? É um narcisista. Você não ama. E você, mulher, casou só para ter um macho do seu lado aí para te proteger e botar comida dentro de casa? Você é um narcisista. A gente casa quando a gente ama. Quer estar junto. A ponto de alguém dizer assim, moro contigo até debaixo da ponte. Né? Mora um dia, 2, depois não mora mais. Quando você ama, você quer estar junto. Próximo. O que diz lá em Apocalipse que quando nós vamos chegar no céu, o que nós vamos ver? A pessoa de Cristo. O que Jesus veio fazer aqui no mundo? O que ele veio fazer? Mas tem uma coisa mais nobre. Restaurar a comunhão que está perdida. E como que ele faz isso? Salvando. O que o homem perdeu no Éden? A comunhão. Deus vai restaurar. Por que Jesus mandou o Espírito Santo? Para manter a comunhão. Qual é a base da igreja? Comunhão. Estar junto. Assim. Cristianismo é estar com
Cristo, mas se perdeu faz tempo. Hoje cristianismo é para a igreja, para não ir para o inferno, é receber bênção, é receber vitória, é receber cura, é receber alegria, resolução de problemas, é jogar no bicho e ganhar, porque eles vêm orar para revelar o número e tal. Cristianismo virou tudo, menos viver com Deus. O que diz Jeremias 9, 23 e 24? O que diz mesmo? Eu lembro do versículo, capítulo, mas o texto fugiu. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, parará, parará. Mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. Vamos resumir o que é cristianismo? Vamos resumir? Conhecer a Deus. E o que é conhecer? Você vai conhecer, deixa eu conhecer o que é o seu celular. Nunca peguei um celular na mão, deixa eu conhecer. Você não conhece assim, ó. Você conhece? Colocando a mão, ligando, fazendo funcionar. É assim. Você sabe que na Bíblia a palavra conhecer quer dizer relacionamento. Pode ler? Isso é maravilhoso. Só o 24, só o 24. Só o 24, pode ler. Faço beneficência, juízo e justiça. O que é juízo e o que é justiça? É o Evangelho. Qual é o juízo? Pecaram, morte. Qual é a justiça? Ele coloca os pecados sobre o filho dele cumpre toda a sua lei, satisfaz a ira de Deus e nós somos perdoados e declarados justos. É a sentença. E justiça é a forma que ele nos livrou do juízo. É explicar isso para o pecador. Isso não é maravilhoso? Isso não é glorioso? Ó, é uma musiquinha aí a hora do soninho, 9 horas, né? Bem certinho, ó. A hora do soninho, né? Maravilha. Vamos ler do 1 ao 4 de Romanos de novo, sob esse olhar do que eu acabei de pregar? Vamos lá? Olhe para a Bíblia aí. Olhe para a Bíblia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então aqui servo, escravo, que foi chamado para ser apóstolo, para servir, ser enviado, separado para o Evangelho. A igreja é chamada para o Evangelho, conhecer a Deus. E esse Evangelho é aquele que no passado foi prometido por meio dos seus profetas e registrado nas Escrituras. Este Evangelho diz respeito a seu filho, que ele é 100% homem, porque ele veio segundo a carne, da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus, porque ele é também o próprio Deus, com poder segundo o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Você foi chamado, separado, escolhido, para conhecer a Jesus Cristo e torná-lo conhecido. A maior alegria de ser cristão, pode fazer o som aí, escuta o que eu vou dizer. A maior alegria de ser cristão, do cristianismo, maior alegria, e não tem outra, é quando nós dobramos os joelhos e em oração nós conseguimos ter comunhão com Ele. Quem entra nessa esfera, é como se diz, quem já esteve no Santo do Santo, não consegue ser mais uma pessoa normal. Não dá para viver. Por que não é mais normal? Porque mais nada desse mundo é vaidade para ele. Porque quem já esteve lá foi transformado, foi mudado. Não tem. E qual é a outra alegria? É quando nós estamos olhando nas Escrituras e Deus se revelando para nós. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é como uma escama. A gente vai lendo, as escamas vai saindo. Daqui a pouco a gente está mergulhado ali.
e compreendendo e vendo o evangelho de uma tal maneira que o nosso corpo começa a suar, a mão sua, a barriga dá frio, a gente treme, a gente se vê verdadeiramente diante do próprio Cristo nas Escrituras. Não tem nada melhor do que ler a Bíblia e entender e compreender as verdades profundas que estão ali. Oh, isso é maravilhoso demais. Não existe alegria maior, porque essa é a verdadeira comunhão. Aí sabe o que me deixa preocupado com essa geração? É que tem gente que está há 120 anos na igreja. Já leu várias vezes a história de Davi e Golias. E nunca conseguiu ver o evangelho lá. Leu a história de José, chora pela história de José. Mas nunca conseguiu ver a salvação na história de José. Ele nunca viu que os irmãos de José somos nós. Que José é o próprio Cristo. Aquele que foi vendido pelos irmãos, traído por ele. Mas Deus o exaltou e colocou lá em cima. E agora que ele deveria matar todos, ele está dizendo: vinde que eu vou cuidar de vocês. Nunca está numa igreja desde o tempo de Noé e nunca descobriu essa verdade na Bíblia. Meu Deus. O que adianta ler a história de José? Mais uma historinha. É igual pegar e contar para criança. Olha, o Golias aqui é o inimigo nosso. Nós somos o Davizinho. Mentira, nós não somos o Davi. O Davi é Cristo. Olhe para cá. O Golias não é o nosso inimigo, é inimigo da igreja, de Cristo. É nosso sim, mas antes de Cristo. Aí ele diz, aí prega para as crianças assim: nós vamos vencer os nossos inimigos com uma pedra. Olha como a gente é forte em Cristo. Aí ele pensa assim: peraí. Lá na escola tem um amiguinho que não vai com a minha cara. Ele vai: ô pai, me arruma uma funda, pai. Ele vai pegar o inimigo, em nome de Jesus. Pum! Ou então o pregador vem na igreja e prega. Você está tendo um problema com o vizinho lá, que o vizinho quer te matar, já puxou faca, arma, puxou tudo. E você está lá. E esse gigante vai cair na tua vida. Irmão, já caiu, ó. Lá na cruz vai ser, mas tudo bem, vai cair. Vai cair, e Deus vai te dar poder para derrubar esse gigante. Aí esse irmão chega lá. Oi? Esse irmão lá chega, pega o vizinho. Vem cá, miserável, aqui, ó, em nome de Jesus. É porque é o que foi ensinado na igreja. Que o gigante dele é o que está incomodando ele hoje. Nosso gigante é o inferno, é a morte. A pedra que derrubou o gigante, a pedra, é Cristo, a pedra de esquina que foi rejeitada. Lembra que ele veio a mim com paus e pedra, desprezou as armas que Davi vinha? Sim, eu vou. Aleluia, a pedra que foi rejeitada é Cristo. A espada que cortou a cabeça de Golias é a palavra de Deus que corta. Há um evangelho ali. Leia a Bíblia dessa forma e você será impactado. E um crente impactado com a palavra, ninguém segura ele. Ninguém. O que Paulo está dizendo? Eu fui separado para o evangelho, que é Cristo, o homem, Cristo Deus, o Filho do Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E é esta mensagem que eu tenho que pregar. Baixe tua cabeça e vamos orar. Pai Celestial.